Bom dia, senhores. Hoje nós vamos apresentar a faca Quati do cuteleiro Ricardo Vilar. Começando pela bainha, dá para ver que é uma bainha de couro muito bem feita. O Ricardo Vilar, que é um cuteleiro da cidade do interior do estado de São Paulo, de Sorocaba, ele teve o cuidado de fazer dois sistemas de segurança de retenção da faca, um aqui no cabo e outro aqui na guarda. Isso é muito importante porque a faca é um instrumento de sobrevivência na selva e você não pode perder. Se você perder a faca, você pode perder a sua vida numa selva. Então você pode ver que a bainha foi bem planejada, bem feita, é um couro bem grosso. Tem um sistema mole aqui atrás que você pode usar para prender na mochila, feita em nylon. Tem vários passadores aqui que você pode usar para prender na perna. Tem um furo aqui que você pode colocar um cordão para prender na perna. É uma bainha muito bem feita, bem planejada, bem pensada, que te dá segurança. E a vantagem da bainha de couro é que ela não cega a faca. Aquelas bainhas feitas em nylon, elas vão cegando a faca só de você retirar a faca e colocar ela de volta dentro da bainha. Então, no meu entendimento, o couro é o melhor material que existe para se fazer uma bainha de faca, principalmente de sobrevivência. Essa faca ela é feita em aço 1070 carbono. Tem uma lâmina de cerca de 20 centímetros. O cabo é feito em talas de Celeron, que é um material industrial muito resistente. Ele é preso ao cabo por rebites de latão. Qual que é a vantagem do latão? O latão não enferruja. Então não vai haver oxidação no cabo. Na ponta do cabo vocês têm um quebra-pedra, um quebra-vidro aqui, que é muito importante para a sobrevivência. A guarda dessa faca ela é soldada ao cabo, a lâmina. A lâmina, o Ricardo Vilar, que é um cuteleiro muito experiente, muito conceituado, inclusive no exterior, também aqui no Brasil, ele fez essa lâmina em 1070, mas ele tem uma técnica que é um segredo dele, que ele consegue atingir a dureza pela têmpera seletiva na região do fio da lâmina, e que chega até 58 graus na escala Rockwell de dureza. E ele fazendo essa têmpera seletiva, ele deixa o centro da faca e o dorso da faca flexível. E por que isso é bom? Porque num caso de pancada, você usar ela como se fosse um machado, cortando um tronco, ela não vai quebrar. A têmpera seletiva é um negócio muito inteligente e é usado também nas espadas katanas dos samurais, em que eles usam o aço 1070 no miolo da espada e 1095 para atingir o grau de Rockwell de 58 no fio. E o Ricardo Vilar, mesmo usando apenas o aço 1070 nessa faca, ele consegue atingir o grau Rockwell de 58 na região do fio e deixa o dorso flexível e o centro flexível, né? Isso é um segredo dele, um tipo de têmpera, né? que ele faz, que na verdade a têmpera da faca é uma arte, e ele pode usar o óleo para resfriamento, pode usar o gelo, pode usar água fria, depende do grau de temperatura do forno. Então isso é um segredo, mas eu falando a verdade, é uma faca que eu tenho extrema confiança, essa Quati. O tamanho dela eu acho perfeito para sobrevivência, ela não é nem grande nem pequena. Você pode usar ela até para derrubar uma árvore, porque ela tem um peso, porque o dorso dela, da lâmina, é grosso, né? Cerca de 5 milímetros de espessura tem, ela é totalmente full tang. A lâmina percorre o cabo e é inteira maciça,
ela pesa cerca de meio quilo, então é uma faca extremamente confiável. Olha, eu, para falar a verdade, se eu fosse viajar de avião e eu sofresse um acidente e caísse na selva amazônica, eu gostaria de ter uma faca dessa comigo. Mesmo sendo proprietário de várias Ka-Bar, eu levaria essa aqui, porque eu confio na faca do Ricardo Villar, nessa faca Coati. E ele tem também o modelo maior, que é muito utilizado na Amazônia, inclusive pelo Exército Brasileiro, que é a faca Lobo-Guará. A Lobo-Guará, ela tem uma lâmina 5 centímetros maior, tem cerca de 25 centímetros, que é uma floresta muito densa, e uma lâmina maior, ela é bem-vinda. É quase do tamanho de um facão pequeno. Mas essa aqui, em caso de sobrevivência, você consegue construir uma cabana, derrubar uma árvore, construir um abrigo. Ela é suficiente para tudo que você precisa. Defesa, você pode usar ela como zagaia. Ela tem 2 furos aqui na guarda, porque você pode colocar um cabo de madeira e passar uma corda e fazer isso aqui a ponta da lança. Com isso aqui você transforma a faca numa zagaia, e você, tendo experiência, você é capaz de enfrentar até uma onça de 110 quilos na selva da Amazônia, né? Tem muitos zagaieiros chamados que fazem isso naquela floresta. Inclusive existem filmagens dessas práticas com zagaia. A onça, ela pula, ataca a pessoa e ela acaba ela mesma se matando, jogando o peito dela contra a ponta da zagaia. Então essa faca aqui é uma faca que eu confio muito, recomendo. Eu retorno a dizer que é a faca do Ricardo Villar, um cotilheiro de Sorocaba, um grande cotilheiro, experiente. A faca é usada pelo Exército Brasileiro, é usada na Amazônia, então é uma faca de respeito, é uma faca que tem uma grande retenção de fio, grande flexibilidade da lâmina, por ser um aço 1070. É muito difícil colocar um grau de dureza Rockwell no fio de 58, né? Esse grau de 58 na escala Rockwell é mais conhecida no aço 1095 cromo vanádio, que é utilizado nas fábricas, nas facas fabricadas pela Ka-Bar. É uma faca bonita. O cabo, ele enche a mão, ele te dá segurança na pegada, tá? Ele tem um local aqui que você pode colocar o dedo para fazer trabalho artesanal de madeira de bushcraft, fazer um espeto, entalhes na madeira. Então isso aqui também é muito útil. A guarda, ela é soldada na lâmina, evita que a sua mão escorregue e corte a sua mão para dentro da lâmina. Ela vem com um pequeno fio aqui na ponta, que ele vem semi-afiado. Você, se quiser, pode tornar uma navalha também esse lado aqui. É uma faca que é de sobrevivência, é uma faca que também é tática, tanto é que o Exército utiliza. Ela pode ser usada para o combate corpo a corpo, para todo tipo de serviço, até preparação de alimentos. A lâmina dela, ela é revestida com uma pintura eletrostática por imersão, para conservar o aço carbono 1070, que é um aço que enferruja, que ele não é inoxidável, e essa cobertura aqui, essa textura protege de oxidação. Então você afia o fio, o dorso, e você cobre o fio com uma leve camada de óleo mineral para proteção da faca. A bainha vem servindo ela perfeitamente, né? Eu torno a dizer que esse sistema aqui duplo de segurança é muito eficiente, porque se você está na beira do rio e você só tem um sistema de segurança, esse aqui se solta, que é de velcro, e a faca cai no rio, e você está numa floresta na Amazônia, por exemplo,
e você perdeu a faca, e você pode perder a sua vida, porque você depende da faca para fazer fogo, para você construir um abrigo, uma barraca, uma cabana, uma lança. E sem a faca, o homem na selva é vítima, é presa fácil de qualquer predador. Então isso aqui é muito interessante de você ter dois sistemas de retenção da faca, um aqui em cima e o outro na parte de baixo, junto da guarda. Então a bainha torna a faca ainda mais confiável do que ela já é. Então eu acho que hoje você encontra essa faca no mercado aqui na faixa de R$700, eu acho que no Mercado Livre, ou diretamente até com o fabricante. É uma faca muito bonita, eu recomendo, não fica devendo nada às facas estrangeiras, americanas, as facas europeias, Falkniven, esse tipo de coisa. Nós temos uma faca brasileira aqui de nível internacional, não é tão cara quanto uma Ka-Bar, que você chega a pagar de 1.500 a 2 e pouco, quanto uma ESI, mas é do mesmo nível, até pode ser até melhor. Na realidade, eu confio mais nessa faca brasileira, num caso de me perder na selva, cair de um avião, alguma coisa assim, eu queria ter uma dessa comigo. Então, basicamente, hoje é isso. A gente apresentou a faca Coati, lâmina de cerca de 20 centímetros, cerca de meio quilo, extremamente confiável. Um forte abraço e esperamos trazer os senhores nos próximos vídeos facas de qualidade a nível mundial, como essa faca do Ricardo Vilar de Sorocaba, interior do estado de São Paulo. Foi um prazer tê-los conosco hoje. Forte abraço a todos. E se você não é inscrito no nosso canal ainda, aproveita, se inscreve lá, deixa seu like e faz um comentário aí embaixo, ok? Um abraço.